e contigo. E também com toda, né, a comunidade de Brusque que está ligadaça aí na Rádio Cidade de Brusque. Ô Paulinho, você é líder do governo na Câmara de Vereadores e tem sido testemunha da situação do trânsito e um especialista em trânsito, né? E tem visto o problema ali na rotatória da APAI. Agora não é mais rotatória, né? Deixou de ser rotatória da APAI. Há uma reclamação muito grande. A gente já conversou com o Emerson aqui. O Emerson fala em esperar a situação se normalizar, né? Eu quero a tua opinião sobre esse evento que está acontecendo ali no Jardim Maluche e o que se pode fazer ainda para amenizar, ou realmente isso vai acabar em algum momento se alinhando e o motorista vai acabar entendendo essa modificação ali no trânsito? Dirley, boa pergunta. Eu estive ali agora recentemente, nós estamos acompanhando diariamente. As pessoas muitas vezes perguntam por que não deixaram como estava, abriram a Beira-Rio para ver o que acontecia para depois alterar. Nós temos contagens volumétricas, sabendo que a rotatória da PAI, que foi fechada anteriormente, a primeira, né, ia ligar com a rotatória nova da Beira-Rio. A fila ia ficar trancada entre as duas, pela pequena distância e pelo volume novo que a Beira-Rio, a nova, né, está colocando naquele trecho. Mas a gente às vezes sabe que toda alteração, ela gera conflito, toda mudança, né? Quando muda a minha rota diária, automaticamente eu fico já incomodado, porque eu era acostumado a passar sempre no caminho e agora estão, né, passando um caminho diferente para mim. Mas vamos lá, nós não podemos ter memória curta, isso é importante. Eu tenho falado isso para as pessoas que eu tenho conversado, todos têm entendido, mas a gente tem que trazer, e é uma bela oportunidade essa pergunta para isso. Vamos relembrar, há 30 dias atrás, nós tínhamos uma fila vindo da prefeitura, retendo até a ponte, tranquilamente horário de pico até a ponte do Maluche. Nós temos uma fila de quem vem de Dom Joaquim, na Hugo Schlesser, na primeira rotatória não tão grande, mas na segunda rotatória em frente à PAI, aquela muvuca com 2 carros querendo ir em frente, um entrando da Beira-Rio, parada, sem contar a saída da Beira-Rio com fila. Então isso é um fato. Nós tínhamos essas 3 filas ali. Nós tínhamos uma rotatória que há 20 anos muitas pessoas reclamavam lá, sem contar das mortes, os acidentes, um gerador de trânsito e de acidentes. Uma rotatória que caminhões muitas vezes ficavam trancados, que não conseguiam fazer a manobra, porque ela não foi tão bem projetada assim. Então isso são fatos. Outro fato importante daquele local ali é que naquela rotatória gerava 12 movimentos. Quais são esses 12 movimentos? Quem vinha da prefeitura, da ponte, poderia ir para 3 locais, 3 movimentos. Podia passar reto para Dom Joaquim, contornar ela indo para Beira-Rio e entrar no Maluche. Quem vinha no sentido oposto de Dom Joaquim também tinha mais 3 movimentos. Podia vir reto para a prefeitura, entrar à direita ou contornar à esquerda para dentro do Maluche. Quem vinha dentro do Maluche também tinha mais 3 movimentos. Podia passar reto para Beira-Rio, contornar para a prefeitura ou ir para Dom Joaquim. E quem saia da Beira-Rio, mais 3 movimentos, sem contar o pedestre. Ou seja, nós tínhamos um ponto de conflito ali gigante, que é fato, não tem como a gente esconder isso. Com a abertura da Beira-Rio, a ideia de fechar a rotatória é justamente para quê? Para fazer esse trânsito distribuir. Só que no primeiro momento, a ideia era qual? Para quem vem da prefeitura, a ideia ainda continua sendo essa, não é a primeira, né? Mas o comportamento dos condutores não foi esse exatamente que aconteceu. Entrar na Bartolomeu, contornar na rua que foi até pavimentada lá atrás da Bruno Krieger, se eu não me engano agora, fugiu o nome dela, e voltar pelo IFC, pela Beira-Rio, sentido Santa Rita, Santa Terezinha, e quem vem nesse sentido da Santa Terezinha também passar por esse trecho, contornar o IFC, foi até trocada a preferência lá na Bartolomeu Pruna. O que a gente percebe é que nos primeiros dias as pessoas não fizeram isso e estavam indo na segunda rotatória, por ser o trajeto mais curto e natural, né? Poxa, se eu não consigo entrar aqui à esquerda, eu vou um pouquinho mais para frente, retorno e volto. E quando a gente fez essa primeira alteração, a gente percebeu que o pessoal não entrou na Bartolomeu e foi lá e tirou toda a preferência de quem vinha de Dom Joaquim, que é um trânsito muito pesado. Só que esse fluxo estava se misturando com quem? Com quem queria ir para Zambuja também, que passa por ali. Então a gente fez uma nova contagem e na contagem verificou-se mais de 400 veículos, não sei se o Emerson chegou a falar esses números aqui, mais de 400 veículos em horário pico, né? Vamos botar 1 hora, vindo de Dom Joaquim, e praticamente 700 veículos, 300 e pouquinho indo para Zambuja e 300 e mais alguma coisa, 323, retornando na rotatória. Sendo que esses 300 que estavam retornando na rotatória não tinham necessidade na segunda rotatória. Podia entrar na Bartolomeu Pruna. Foi aonde, uma questão matemática também, a gente automaticamente inverteu a preferência.
para que esse condutor que queira retornar ali, ele possa ir mais rápido pela Bartolomeu, que são 700 metros a mais do que o trajeto normal. E no primeiro, segundo dia já começou, quando o Lobo esteve lá, já começou a fluir. O primeiro dia só que deu ainda um pouco de fila na segunda rotatória, agora estamos acompanhando diariamente lá, já não tem mais essa fila, só que claro, alguns movimentos, né, foram prejudicados. Quem era acostumado, por exemplo, sair da Carlos Graff ali, da Pedro Werner e direto para Maluche, qual era o caminho natural dele? Passar na rotatória da Augusto Maluche e entrar direto no Maluche. Hoje ele não consegue mais chegar ali. Se ele bate ali, ele não tem como ir mais à esquerda. Então ele tem que ir à direita, pegar a Beira-Rio ou até na ponte do Guarani e voltar. Mas por quê? Porque ainda estão se acostumando. Nós colocamos placas de desvios na rua Oscar Maluche, que é uma rua antes, na frente do Salutar ali. Ele entra à esquerda ali e já cai no Maluche. Pode vir da Carlos Graff e cai no Maluche. Então agora o pessoal está começando a se adequar. E aquele volume era um volume de 50, 30 veículos diários no horário de pico. Então não era um volume assim considerável. Só que, como eu falei anteriormente, a gente é sensível também a ter que mudar a rota. Só que hoje, agora, vamos para os fatos atuais. Quem vem de Dom Joaquim está limpo, passando limpo. Quem sai da Beira-Rio sai limpo, sem parar praticamente. Temos uma fila nesse retorno à esquerda, que é natural quando a gente inverteu a preferência. Então, resumindo, é isso, são os fatos porque nós estamos lá acompanhando. Agora nós temos uma outra situação, não sei se já vai perguntar, eu posso falar, que é uma situação realmente que as pessoas não estão acreditando muito como vai estar aqui a 1º de maio, em determinados horários, questão de pista, enfim. Por quê? Porque muitas pessoas não estão mais passando aqui, querem fugir da 1º de maio. Elas caem aonde? Na Pedro Werner. Não, na Pedro Werner, isso. Ah, sim. Na Pedro Werner. E ali a Pedro Werner é um caminho também que muitas pessoas iam para Zambuja, para o Maluche. Então eles caem ali, poxa, agora está todo mundo aqui. Mas é porque tem muita gente que, ao invés, imagina se a Figueira tivesse ao contrário. Olha só, a Figueira, todo mundo quer na Getúlio Vargas e Gustavo Richter, mais 2 movimentos em cima. Não andava mais. Hoje, mesmo com toda essa confusão, a gente tem acompanhado diariamente ali, está andando devagar naquele trecho. Por quê? Porque todo mundo que entrava na 1º de maio, que vem da Beira-Rio, cai onde? Na Figueira para ir para Zambuja. E não é só Zambuja que estamos falando Paquetá, Cedrinho e por aí vai. Então esse volume hoje tem incomodado um pouco porque a 1º de maio está instável nessa situação, né, da obra dela, dias de chuva, enfim. Isso a gente tem percebido que tem a Pedro Werner ali com o Gustavo Schilesse em horários de pico, tem dado um movimento ali que é incomum, mas é em função da obra, já percebemos isso. Ô Paulinho, você participou dos principais momentos de mudanças no trânsito, inclusive naquela grande mudança que foi lá em 2010, se não me engano. 2010, que foi, no meu entendimento, foi maior até do que nós temos hoje, né? Bem maior. E pela tua experiência, essa aversão, ela tem um período, né? O povo realmente fica avesso a essas mudanças por um período. Isso já é algo que, inclusive, está nos cálculos de vocês quando fazem isso, né? Sim. Ótima pergunta, Valdomiro. Sim, está nos cálculos, só que claro que a gente não pode também, né, não dar opções. Quando a gente faz uma alteração e tu vê que a população não entendeu e a opção não ficou boa, né, aí realmente tu tem que dar um passo atrás. Não tem problema nenhum de dar um passo atrás, recuar. Naquele momento, a entrada da Zambuja no primeiro momento não ficou bom. Nós aguentamos 10, 15 dias e não ficou legal, porque a Zambuja estava saindo e o acesso principal do hospital, por mais que estava fluindo, né, o corpo de bombeiro, o próprio hospital começou a levantar pontos importantes e nós fomos avaliando e vimos que nós tínhamos que inverter. Naquele momento, eu lembro bem, foi a única alteração que a gente fez depois daquela grande, né? Sim. Foram 28 vias que foram alteradas naquela época, né? No mesmo momento, né? Foi uma operação de guerra. E essa do Maluche, nós temos dentro da opção. Claro que muitas pessoas têm nos procurado e talvez é algo que a gente já está solicitando, o próprio secretário, a gente tem conversado também com o prefeito, com o Deco, é a pavimentação daquele trecho da Bartolomeu Pruner, que é o primeiro acesso. As pessoas ainda já estão acostumadas a andar em asfalto, então tu pega ali um trechinho de calçamento e depois de lajota, ali onde sai na Beira-Rio. Então acho que aquela infraestrutura ali, ela precisa sim realmente melhorar, talvez ser feita essa pavimentação, até para o caminho já ficar também natural, né? As pessoas estão... Porque quem vai em Balneário sabe o que eu vou falar. Geralmente lá, o que tu faz? Tu quer entrar numa rua esquerda, não pode entrar à esquerda. É o nosso exemplo aqui da Ponta Russa. Tu quer chegar lá na sinaleira para entrar à esquerda, não pode. Tem que fazer o quê? Entrar antes à direita, passar pelo material de construção, sair na Santa Cruz e depois ir. Ali nós fizemos a mesma coisa, só que uma escala um pouquinho maior. Eu venho da Ponta do Maluche ou do Guarani, né? Que o Guarani deu uma limpada muito boa, isso é fato, né? O Guarani está andando muito bem. Dá para melhorar ainda, mas está andando muito bem. Eu chego em cima da ponte, eu quero ir lá na Beira-Rio para a esquerda. Na minha cabeça eu tenho que adaptar o quê? Que para mim, para a esquerda, eu tenho que antes entrar à direita.
dar o contorno e depois eu posso ir para a esquerda. Então é um movimento que as pessoas demoram um pouquinho para entender, e com a infraestrutura, né, vai melhorar ainda esse entendimento. A sinalização está boa, tem sinalização aérea, sinalização pintura, placas, né, ao longo do trecho, e as pessoas estão começando a usar mais a Bartolomeu, mas essa infraestrutura ajuda. Eu vou fazer um intervalo, 8h20, depois o Rodrigo vem com a sua pergunta aí para o vereador Paulinho Sestrem. Além desse assunto do trânsito, tem o projeto de Libras, né? O projeto de lei que contribui para a inclusão de pessoas surdas aqui na cidade de Brusque. É o projeto que tem o nome Brusque Mais Inclusivo. Um plano. Você falou de asfaltar aquele trecho da Bartolomeu Pruner, que eu acho que é um ponto importante para você justamente criar esse costume do motorista de fazer essa conversão. Porque eu já falei aqui na rádio, a Bartolomeu é uma rua que tem calçamento, só que ela está muito ruim. Sim. Por causa dos caminhões que passaram por lá para fazer um enrocamento, acabaram afundando o piso. Mas eu também teria que se não tem mais a rotatória ali tem que acabar com ela para fazer uma ligação reta. Essa interferência vai ser feita? Sim, a ideia é essas duas, né? Aguardar mais uns dias lá para comprovar realmente a eficácia da fluidez, né? Naquelas duas rotatórias, né? Ex-rotatórias, vamos dizer assim, né? Para que possa ser feito o alongamento e também a sinalização adequada para quem sai da Beira-Rio, para quem sai dentro de uma luz, sair à direita livre, né? Hoje ainda não está feito essa sinalização porque a rotatória ela ocupa metade da pista. Agora, sem ela, com o canteiro fixo ali, fica uma avenida e aí a direita livre fica livre, muito boa para sair da Beira-Rio e sair dentro de uma luz também, né? Quem sai de uma luz não precisa mais ficar parando também, vai sair direto à direita. Porque uma luz tem ruas largas, ali naquela parte ali, que são ruas enormes e largas que eu até falei, tá na hora de pensar e usar essas ruas mais, né? Mas aí teria que pavimentá-lo. Isso tem. Eu costumo dizer, né, que se a cidade, todos os prefeitos na época, ou quem foi construindo a cidade, pensasse que nem foi pensado no bairro Maluche, aquela região, nós temos ruas ali com 16 metros de largura, com canteiros de 3 metros, nós teríamos hoje corredor de ônibus, teríamos ciclovia, teríamos um trânsito muito mais comportado, vamos dizer assim, adequado, né, do que está hoje. Mas claro que nenhuma cidade aqui foi pensada dessa forma, mas o Maluche é um exemplo ali, aquela região ali central. Muito bem. O projeto de lei que você colocou em discussão na Câmara, programa Brusque Mais Inclusiva, né? Por meio da implantação de plataforma digital de tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras, nos órgãos públicos municipais. Qual é a origem, a natureza desse projeto, meu caro Paulinho, e a tua sensibilidade para essa situação aqui na cidade de Brusque? Então, nós temos caminhado próximo da ASBRU, que é a Associação dos Surdos de Brusque. Eles são muito ativos no esporte, né? São campeões estaduais frequentemente de futsal. Eu tenho um carinho muito especial por vários membros lá da ASBRU e a gente tem visto já há algum tempo a dificuldade deles de serem atendidos. Temos visto em outras cidades isso avançando e a gente conversou com o prefeito, com o vice-prefeito, para que a gente pudesse trazer esse serviço, né, numa Brusque mais inclusiva para esse público. Esse público, né, é um público que quando ele chega tem a necessidade de se deslocar a uma unidade básica de saúde, a uma escola, a um serviço da prefeitura, ele necessita estar com um familiar ou necessita estar com alguém que possa se comunicar por ele. Então a ideia da Central de Libras, né, nós vamos estar implantando a Central de Libras agora após a segunda votação, o projeto sancionado pelo prefeito. Vamos estar conversando com o chefe de gabinete atual, o secretário Zanella também, para que a gente possa ver de que forma, né, nós já vimos como isso funciona, mas de que forma nós vamos trazer essa contratação a partir do ano que vem. Se vai ser uma empresa conveniada com a própria ASBRU, se vai ser uma empresa maior, ver como as outras cidades, né, que são, por exemplo, Balneário, Florianópolis, já estão fazendo. Ele consiste no quê, esse programa? É simplesmente um QR Code, que até o Valdomiro me perguntou quando esteve lá na Câmara, né? É um QR Code que ele é colocado na parede, no vidro, em qualquer local onde chega esse surdo, no ambiente. Quando chega a vez dele ser atendido, ele simplesmente lê o QR Code. Quando ele lê o QR Code, vai entrar alguém ao vivo com ele para fazer o atendimento para o servidor público. Ele vai estar gesticulando, fazendo os sinais, o sinal de Libras, né? A língua brasileira de sinais, e a pessoa vai estar falando com o atendente no momento o que ele está buscando. Seria no caso da prefeitura contratar tradutor de Libras para fazer uma conversa por vídeo? Um aplicativo. Esse aplicativo, esse serviço que existe,
é um aplicativo, por exemplo, não posso dizer marca, que tem alguns no Brasil, Sim. né? Mas tem uma central de aplicativo, de funcionários, pode ser em São Paulo, pode ser na Europa, pode ser, né, em qualquer outro local do mundo que ele é online. Quando o surdo aciona, ele já sabe que aquela empresa que foi contratada pela prefeitura, que tem o convênio, vai ter um profissional lá para atender esse surdo naquele momento, no horário de funcionamento do serviço público. Então ele sabe, tem alguém ali, vai dar 2, 3 chamadas lá no link, ele entra ao vivo e atende a pessoa que é surda, né? Que tem a necessidade de ser atendida. Então, isso já tem funcionado, é muito legal, tem dado mais dignidade, respeito, né? E principalmente comunicação para essa pessoa hoje, que depende sempre de outra pessoa para qualquer serviço público que ela se desloca. Como é que se deu esse alinhamento com o Executivo? Porque você, como vereador, não pode propor um projeto que tenha custo. E esse é um projeto, para a implementação dele, vai ter um custo. Como é que foi essa conversa aí com o Executivo? Exatamente. Nós levamos toda a associação da ASBRU, né, a diretoria, alguns membros, conversando com o prefeito, explicando a necessidade. Ele sensibilizou, né, ele já tinha também pensado em algo, mas, né, não tinha ainda batido a porta exatamente o que era necessário para eles, e nada melhor, né, do que ouvir das próprias pessoas que têm essa necessidade. E aí ele levantou custos já de outras cidades para verificar, e no próprio projeto a gente inclusive não obriga nada. A gente já combinou com o executivo para deixar, né, que o município poderá contratar empresas especializadas. Então, se vocês forem ler o projeto ali, não tem nenhuma obrigação. Mas ele autoriza. Isso, ele autoriza. Né? Exatamente. Sim. E aí dessa forma a gente, né, conseguiu a aprovação. Os outros vereadores todos foram sensíveis também à causa, entenderam a situação, nós explicamos, né? E também não tinha por que ser contra, né? Mas parabenizar aqui e agradecer os vereadores pela sensibilidade também, né? Ninguém questiona nada, né? Porque viram que era uma necessidade. Como a gente tem aprovado outros projetos também de outros vereadores importantes para a cidade. Nesse caso, o município agora vai ver qual é a melhor forma de contratar, né, essa empresa que tem esse know-how aí no mercado, para ano que vem a gente ter essa central de Libras, que vai ser uma central de Libras móvel, vamos dizer assim, né? O mais legal é que o surdo ele vai poder chegar lá na Unidade Básica de Saúde, vai poder chegar ali na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, né? E vai ter uma possibilidade de se comunicar. Um simples atendimento na Secretaria de Obras, daqui a pouco ele vai poder chegar lá e fazer uma solicitação para a rua dele. Hoje ele chega lá e ele não consegue se comunicar da maneira que ele necessita. É inclusão, né? Inclusão. Isso aí está dentro dessa ideia de realmente democratizar o serviço público. Eu vejo um desafio nisso aí. Eu tô pensando na questão da tecnologia, tá? Eu vejo um desafio. Você tem unidades, e eu acho que um desafio isso tem que ser dito, que eu acho que prejudica a implantação. Você tem unidades do município que funcionam em regiões que tem uma questão de sinal muito ruim. Você teria que implantar um Wi-Fi gratuito em todos esses locais. Tem um custo aí. O município ele já está todos os espaços públicos de Brusque estão conectados, mas não tem Wi-Fi gratuito. Com a fibra ótica, e eu acho que tem, tá? Que é o Wi-Fi aberta para todo mundo? Eu acho que sim. Então, se tiver, ótimo. Eu acho que sim. Porque tinha se encontrado um problema por causa da questão aí. Isso já é do tempo do Arivec. Mas tinha parado porque encontraram um problema na LGPD, uma coisa assim. Nós aprovamos um projeto de lei com a fibra ótica em todos os locais, foi tudo fibrado. R$100 E nesses locais, pelo menos nas unidades que eu fui, eu pedi o Wi-Fi, já estava lá, disponível, né? Se tiver isso. Inclusive com QR Code lá na parede para você fazer o acesso. Se o Wi-Fi é aberta para todo mundo, beleza. Isso aí, Tenho quase certeza que sim. Porque eu falo. Senão não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Não faria sentido. E de qualquer jeito, né? Onde não estiver, a maioria eu tenho certeza que tem, mas se tiver algum espaço que não tenha, aí com certeza vai ter que ser disponibilizado. Exatamente, tens toda a razão. Muito bem. Ô Paulinho, então uma coisa sobre política, como é que tá a tua... Política também? Política, quero saber como é que você está analisando aí esse momento, como diria o meu amigo Francisco, esse momento atual aí. A gente tem perguntado, o prefeito já falou aqui, o próprio vice-prefeito, que é de outro partido, Republicanos, estão falando até que ele pode deixar o republicano para voltar ao PL. Enfim, não é essa a pergunta, mas só fazendo um comentário. Qual é a tua opinião sobre essa situação envolvendo o possível candidato aí ao Senado, Carlos Bolsonaro, que ainda não está
não está avalizado totalmente, mas o governador está dizendo que sim. Vocês do PL, o que vocês pensam sobre isso, essa vaga para o Carlos Bolsonaro aqui em Santa Catarina? Então, foi uma surpresa, né? A gente acompanha pesquisas, a Carol, ela está bem cotada, a gente percebe, estamos em grupos, né, de WhatsApp de vereadores, a grande maioria, né, é Carol. O governador, para ganhar uma eleição, ele precisa fazer algumas junções, ele tinha esse acordo anterior com a mim, então essa chegada do Carlos, né, tem bagunçado um pouco, vamos dizer assim, o meio de campo. Tudo que a gente fala aqui, Dirley, ele fica muito vago, porque nós não temos domínio, poder nenhum, né? A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores lá em Florianópolis, em Brasília. Então é uma situação bem complicada. Eu vejo, né, por ter nomes bons aqui, como a Carol, né, e como outros nomes, talvez a ideia do Carlos poderia ser um estado talvez que não tivesse tantos nomes bons, mas como eu falei, eu não sou ninguém dentro dessa esfera, né, grande, né, no PL, enfim, nesses bastidores estaduais e federais da política, mas... Eu falo no sentido de militância mesmo, sabe, porque uma eleição majoritária, e a eleição do Senado é uma eleição majoritária, você tem a militância trabalhando, assim como vai trabalhar para o governador. Sim. Obviamente, em uma questão lógica, trabalha para a chapa majoritária do Senado. Eu fico imaginando aqui, o prefeito de Brusque já disse que não concorda com isso. O vice-prefeito disse a mesma coisa. Eu quero saber como é que é o comportamento dos vereadores. Você é líder da bancada ali na Câmara. Nós temos conversado pouco sobre isso, até porque nós estamos aí alguns meses ainda, vamos falar 6 meses para definir a janela, né? Para quem vai para onde, tem a possibilidade da Carol sair do PL, o próprio Deco voltar no PL, então nós temos, né, algumas vertentes aí. Então a gente não conversou com isso, que vai se esquentar, calorar mesmo, definir isso lá em março do ano que vem. Ou seja, você ainda não tem uma opinião formada? Não tenho exatamente, porque eu não sei realmente os bastidores. E eu vou fazer, particularmente, o que o governador, a chapa governador apoiar, nós vamos provavelmente estar juntos, né, Dirley? Eu creio que é isso. Eu não estou aqui para... A gente não, eu sou político e sei que as pessoas não devem ter política de estimação. Né? Eles devem realmente ver quem defende, quem trabalha, quem realmente né, faz jus ao cargo que ocupa naquele momento. Porque ninguém é governador, ninguém é vereador, ninguém é prefeito, eles estão lá como esses cargos, né? Eu vejo hoje o governador Jorginho Melo, não sei se tem na história outro governador que trouxe tanto recurso, que tem vindo tanto em Brusque, que tem olhado para Brusque da forma que o Jorginho está. Então, assim, né, eu acho que ele nunca perdeu uma eleição, né? Se ele perdeu, acho que foi uma, ou nunca perdeu em todas as etapas. Então ele tem uma visão estratégica do que está acontecendo. Ele anda por Brasília, ele conhece Florianópolis, sabe que são os nomes. Então acho que a chapa que ele montar, a configuração que ele fizer, o Brusque deve estar junto, imagino eu, né? Claro, não estou falando lá o eleitor que às vezes não está na bolha, não está entendendo isso tudo, mas o eleitor vai pelo nome, pelo conhecimento que ele tem, pela pessoa que ele segue, né? As propostas dessa pessoa, mas nós entendemos que o contexto que o governador montar para Brusque, vamos lá, os 5 votos, vamos dizer assim, que o governador estiver junto, eu creio que nós devemos estar junto aqui, os vereadores, até o próprio governo, mas estou falando por mim, é o que eu acho que vai acontecer. Talvez no meio do caminho aí, como eu falei, tem muita água a passar abaixo da ponte, né? Mas tu sabe que esse teu pensamento é o pensamento que eu vou usar uma figura de linguagem aqui, seria o chamado mundo perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, houve esse lançamento da pré-candidatura do Deco e do Jean Pirola para federal, que seria talvez essa composição, mas você pega, por exemplo, já tem outros, até vereadores que já estão se apresentando como, ou foram apresentados como pré-candidatos, o que já, na própria base do governo, né? Sim. Você tem um caso aqui, o Cacá, onde o partido já apresentou como pré-candidato que, de certa forma, e a gente fala aquela questão de chance de ter um deputado de Brusque, é um obstáculo, não? Exatamente. Eu tive lá na reunião do Deco, né, do lançamento da pré-candidatura dele. E eu falei para algumas pessoas que estavam comigo que a gente, todo ano, toda eleição, a gente fala isso, né? É a chance, Brusque. Até lá estava, inclusive, não é segredo, é público lá, né? O último ex-deputado estadual e federal, Serafim Vezão, esteve lá nessa conversa. Eu vejo hoje com o Deco se aproximando, né, do governador, que tem um carinho especial por ele.
Ele sendo vice-prefeito, estando à frente de uma pasta importante, que é a Secretaria de Infraestrutura, trabalhando da forma que ele está trabalhando, eu vejo uma conjuntura, né? Os acordos políticos estão sendo costurados, que isso acontece, né? O acordo com União, com o PP, vai ter que ter um acordo com Podemos também e outros partidos. Eu vejo hoje que hoje Brusque realmente, das últimas eleições que passaram para cá, das últimas que eu me entendo aí, de 2004 para cá, né? Depois que o Wenzol foi um deputado estadual, 2014 eu acho, né? Foi a última dele, né? Estamos falando 10 anos, as últimas eleições que tiveram, não tinha chance de botar alguém de Brusque, era quase impossível pela conjuntura, pela matemática, pelos partidos que eles estavam. E essa vez, se o desenho foi realmente alguns tirarem o pé, dar um passo atrás, que eu sei que também não é fácil, tem o partido lá em cima cobrando, tem o próprio ego de todas as pessoas, de todos os políticos, que é natural, né? Até quem está fora do cenário está querendo também entrar para ser candidato, para aparecer no cenário. Isso é natural, cada um tem direito de fazer o que quer. Mas eu vejo sinceramente, se a população entender que essa vez nós podemos ter um deputado, e lá foi falado o números, recursos que nós perdemos aqui em função de não ter um deputado, foi colocado lá. Pena que eu não tenho aqui os slides para mostrar para vocês, mas vocês podem, né, você tem acesso a todos lá do governo também, o que cada cidade aqui da região recebeu quando tem deputado e quando não tem. A diferença é um absurdo. Então nós podemos avançar muito, e eu acho que a grande oportunidade do Deco, né, hoje como pré-candidato, vir a ser nosso deputado estadual, sim, a partir do ano que vem. Muito bem, agradeço aí ao Paulinho Sestrem, do PL, líder do governo na Câmara de Vereadores, que veio hoje tratar de assuntos, falou de política, falou do projeto de lei importante que ele conseguiu colocar aí para o município de Brusque, e também sobre trânsito. Um abraço, Paulinho, obrigado. Obrigado, Dirley, Rodrigo, Valdomiro, Luan. É uma satisfação estar aqui, sempre um bate-papo muito legal e inteligente. Um abraço para todos os ouvintes aí, estamos sempre à disposição também.